Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. E olha quem está aqui de volta, né? Hoje, domingão, e a gente está aqui tentando fazer a reflexão do dia de hoje para vocês, né? Tarde, já é 2h12 da tarde, mas a gente vai fazer então. Hoje eu estou sozinha e a paz volta a reinar neste lar. E a gente vai fazer hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus. Aos pouquinhos a gente vai voltando, né, ainda não temos previsões de quando vai acabar a reforma, mas aos pouquinhos a gente vai pegando um tempinho ali, um tempinho aqui, para a gente fazer as nossas reflexões em cima da palavra de Deus, né? Que é uma coisa que a gente não pode parar, né? É uma coisa que é um ensinamento para a nossa vida todos os dias, né? É o alimento da nossa alma. Então, hoje domingão, dia de missa, eu já fui à minha missa de manhã, né? Depois que larguei 6 horas mais ou menos eu fui para a missa e estamos aqui para fazer a nossa reflexão. Vamos ver o que temos para hoje. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Jó, né? A gente veio aqui para Jó, saiu um pouquinho do Evangelho, de Lucas, de Mateus, de Marcos, e a gente veio para a primeira leitura hoje, que foi a leitura, né, da Santa Missa, que é a primeira leitura, né, que sempre ela é extraída do Velho Testamento. Então, a gente vê aqui, ó, no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 7. Capítulo 7, no versículo do 1 ao 6. 6, 7, por aí. E a palavra diz: o tempo não passa. Né? O homem vive na terra cumprindo um serviço militar, e seus dias são como os do diarista. Tal e qual um escravo, ele suspira pela sombra e, como o diarista, espera pelo seu salário. Assim, a minha herança são meses de ilusão, e a mim couberam noites de fadiga. Ao me deitar, fico pensando, quando me levantarei? A noite é muito longa e me canso de ficar rolando na cama até a aurora. Minha carne está cheia de vermes e feridas e minha pele se rompe e supura. Meus dias correm velozes como a lançadeira e se consomem sem qualquer esperança. Lembra-te, a minha vida é um sopro e os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí a gente canta assim, né? A música de Jó, onde representa toda a fidelidade de Jó nessa canção, nessa música que é muito linda, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a
Jó, o exemplo vivo do sofrimento, né? Jó, aquele homem que era fiel a Deus. Mesmo quando ele era rico, quando ele tinha toda a riqueza, todo o poder, ele era fiel a Deus, né? E a palavra diz que Jó perdeu tudo. Por permissão de Deus. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, perdeu família, perdeu amigos, né? Jó perdeu toda a sua herança, tudo pegou fogo, tudo se destruiu. Mas lá no finalzinho a gente vê que Jó restituiu tudo em dobro. Tudo em dobro. Então, a gente tira dessa reflexão algo muito interessante, né? A gente vê que o sofrimento na nossa vida, ele tem que existir, independente se você é fiel a Deus ou se você não é fiel a Deus. A palavra diz que Jó era um homem fiel a Deus, era um servo fiel a Deus em tudo, né? Mas Jó passou por maus bocados. Jó foi ferido na carne, né? Jó foi ferido na sua dignidade, né? Foi humilhado, porque ele era uma pessoa chagada, ninguém podia chegar perto de Jó. Então Jó foi humilhado. E aqui nessa passagem a gente vê que Jó faz perguntas. Quem nunca nessa vida, quando está passando por momentos difíceis, por tribulações, né, não faz pergunta, não se questiona, não questiona a Deus, por que eu estou passando por isso, né? Muitas vezes a gente vai até mais além de alguma coisa. Muitas das vezes a gente é até ousado, né? A gente diz, mas eu sou tão fiel a ti. Fiel nada. Só porque vai a uma missa todo domingo, tem um compromisso com Deus, só porque é uma pessoa que lê a palavra, só porque é uma pessoa que reza o texto todos os dias. Então a gente acha que tem essa fidelidade com Deus. Mas a gente sabe que não, né? Que no final de tudo, por trás de tudo, a gente peca e vai contra a vontade de Deus para a nossa vida, né? Em muitas e muitas e milhares de coisas que a gente peca contra Deus. Mas a gente faz essa pergunta. Naquele momento de tribulação, a gente pergunta por que eu estou passando por isso, né? E hoje, essa leitura de hoje, ela nos traz esse ensinamento. Se você for observar, você diz assim, tá, eu me questiono porque eu sou uma pessoa pecadora, eu sou uma pessoa que não sou fiel a Deus, mas Jó era fiel a Deus. Jó era fiel a Deus até debaixo d'água, né? E Jó passou por tudo isso. E olhe que a tribulação que Jó passou, nunca que eu e você passou, né? Foram coisas muito pequenas para a vista do que Jó passou. Deus que me livre para passar pelo que Jó passou, né? Mas a palavra diz que Jó passou e continuou fiel. Ou seja, Jó foi fiel na riqueza e na pobreza com Jesus. Na saúde e na doença, né? Ele entendia, como a música fala, né? Que Deus deu tudo a ele de bom. Mas Deus tinha o direito também de tirar a hora que Ele quisesse. A gente precisa aprender isso na nossa vida, trazer para a nossa vida, que a gente tem de tudo. Muitas vezes não é muita coisa, mas é o suficiente para que a gente possa sobreviver, né? Mas nada é nosso. No momento que Deus ele quiser tirar de nós bens materiais, ele quiser tirar de nós, não é para ele não, que ele não precisa dessas coisas, mas é para nos testar. É óbvio que o sofrimento, você lendo essa passagem de Jó, você vê que não tem a ver com pecado, desobediência, mas também tem a ver com ensinamento de Deus para a nossa vida. Ele quer nos testar se a gente é fiel na alegria, na tristeza,
né? Na doença, na saúde. Será que eu só louvo a Deus na saúde quando eu estou bem? Será que eu só louvo a Deus quando eu estou com dinheiro no bolso, quando eu estou com meu emprego? Será que depois, quando a coisa dá aquela volta na vida, será que eu continuo louvando a Deus? Será que eu continuo indo à igreja? Será que eu continuo acreditando que essa fase vai passar? Muitas vezes a gente não acredita mais, né? Muitas vezes a gente desacredita das coisas de Deus. Muitas vezes a gente se desvia do caminho de Deus, que a gente diz, tô andando tão certinho, né? E aí a tribulação chega. A gente não entende, não temos o discernimento de entender que aquele sofrimento é para que lá na frente a gente receba tudo em dobro, né? Se assim você for fiel a Ele, continuar tendo fé nele, de que esse pedacinho de tribulação que está passando aí na tua vida vai passar, né? É o que eu consigo entender daqui e extrair dessa leitura de Jó, é isso aqui. Porque eu me questiono, quando a gente lê a palavra de Deus, a primeira pessoa que é questionada somos nós, né? Porque aí eu estava lendo, mas eu estava questionando, peraí, se a gente tem momentos de sofrimento, porque somos pecadores, porque somos desobedientes demais. E Jó? E Jó? Jó era um homem obediente, era um servo temente a Deus. Deus o amava, porque ele obedecia a tudo, né? E mesmo assim, Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Não tocasse nele, na alma dele, mas tocasse na vida dele, nos bens dele, na carne dele, para que ele sofresse. E ali ele testou Jó. Ele viu que Jó, mesmo passando por aqui, Jó tinha fé nele, que aquilo ali ia passar. Talvez Jó, na sua simplicidade, não esperasse que ele iria ter tudo aquilo ali de novo. Agora tudo em dobro, né? Todos os seus bens, a sua doença, a sua saúde ia ser restaurada, né? Ele com certeza, Jó, né, restituiu sua família, uma outra família, né? E tudo foi em dobro, né? Então, claro que a gente tem que continuar tendo fé em Deus, né? Mesmo nas tribulações. Mas não é fácil, Maria, não é. Mas é mais difícil se você perder a fé, pode ter certeza. É mais difícil. É melhor você passar na tribulação com fé. Senhor, isso aqui vai passar, né? Eu já tive tudo na minha vida. Hoje eu estou precisando de ajuda das pessoas. Hoje eu estou precisando me restaurar na saúde. Mas eu já tive saúde lá na frente. Muitas vezes a gente não lembra disso. A gente só lembra do momento presente, mas do passado não, né? Às vezes, pronto, eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa muito saudável, graças a Deus em relação à saúde. 48 anos, muito bem distribuído, graças a Deus. Só entrei dentro de um hospital para ficar internada quando foi para ter minhas filhas, né? A primeira e depois 7 anos depois. Nunca fui internada por nada, graças a Deus, na minha vida. Então, assim, é uma coisa que é a minha riqueza, é a minha saúde. Mas vamos se dizer que um dia, na velhice, eu vá ficar doente, porque vai acontecer do corpo ficar fraco, a doença vai chegar. Eu não posso esquecer desse tempo presente, do tempo que eu passei, pelo menos até agora, né? 48 anos da minha vida, não sei o que é uma doença. Então, eu não posso esquecer isso. Foi o que aconteceu. Jó, ele não esqueceu. A gente precisa sempre lembrar disso, dos tempos bons que Jesus nos deu, né? Se hoje você passa por alguma dificuldade, por alguma doença, você tem que continuar com a sua fé, porque a palavra diz que Jó restituiu tudo 2 vezes mais. Então a tua saúde, se ela está abalada hoje, você pode recuperar ela através da sua fé e você ficar sã, curado. Você pode restituir a sua vida financeira.
Hoje você pode não ter nada, mas amanhã você pode ter tudo, né? Porque Deus, ele é o que faz. Deus é aquele que te coloca em lugares que você nem imagina, né? Falando assim, em lugares para você ganhar financeiramente bem. Jesus te coloca mesmo que você não seja formado, mesmo que você não tenha. Quando ele tem um propósito na tua vida, ele faz, né? Você só precisa caminhar certo, você só precisa ter dedicação ao seu trabalho, aonde você passar, nem que seja vendendo um picolé no ponto do ônibus, saiba vender, saiba atrair aquelas pessoas, porque hoje você pode estar ali, vendendo ali uma caixinha de picolé, você está vendendo ali, você está vendendo muito bem, mas amanhã você pode ser dona de uma grande empresa de sorvete, de picolé, né? Você pode ser dona daquilo ali, né? E as pessoas vão lembrar do seu trabalho, do seu produto, e você vai cada dia mais crescer, né? Então é assim que Jesus abençoa. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com amor, né? Tudo, qualquer trabalho, por mais simples que seja, uma faxina, ser diarista, lavar uma roupa de ganho, você tem que fazer bem feito, você tem que fazer com amor, né? Para que Deus veja, abençoe e lá na frente você tenha em dobro. É mais ou menos assim que a palavra vem falar hoje, né? A gente hoje falou sobre Jó, sobre a fé de Jó, né? Sobre a fé de Jó, que essa fé a gente possa ter na nossa vida todos os dias, né? Vamos caminhar com essa fé, vamos levar para a nossa vida, para o nosso presente, para o nosso futuro, se a gente chegar lá, essa fé de Jó, né? Não importa o dia de hoje, o que você está passando, a dificuldade, o desemprego, a falta de alimento na sua casa, não importa o hoje. Importa que a sua fé vai te levar a longe, né? Essa fase ela vai passar, e sem falar que Jesus ele te dá o suficiente. Se você está passando por dificuldade financeira, faltando as coisas em casa, eu tenho certeza que o dia não falta o seu alimento. Nem que seja um pão, alguma coisa, alguém chega, alguém dá, aparece uma oportunidade de você ganhar. Não sei, eu sei que o dia até finalizar, você não passa necessidade. Você pode não ter o que você tinha quando você trabalhava, mas a sua casa sempre vai estar, a sua mesa sempre tem alguma coisa para você comer com seus filhos. Disso você pode ter toda a certeza do mundo. Então vamos levar para a vida essa fé de Jó, né? Vamos levar para a nossa vida. Um bom final de domingo aí para vocês, que não é final, é meio de domingo, né? Um bom final de domingo para vocês aí, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Jó. Jó é a figura que nós temos na palavra de Deus que se identifica com a tristeza, que se identifica com a dificuldade, com as dores. Jó, aquele homem que sofreu tudo que ele pôde sofrer na carne, com a doença ruim, aonde a palavra diz que ele se coçava com telha, cacos de telha, né? E vivia ali, humilhado. E você, quando você vai lendo, você vai... Aqui é um trecho da história de Jó, né? Mas você vai lembrando da história de Jó. Você sabe que Jó era um servo fiel a Deus, né? Então a gente imagina, você vê o que ele faz, as perguntas que ele faz, né? Amanhã ele vai deitar e ele se pergunta ali no seu leito se amanhã ele estará vivo, para sofrer de novo. Na cabeça dele, ele não vê felicidade mais na frente dele. Veja o tamanho do sofrimento de Jó. A palavra diz que ele não vê mais a felicidade à vista. Sabe, a gente, quando está sofrendo, a gente tem esperança que aquilo vai passar, não é? A gente tem esperança que vai encontrar um emprego. A gente tem esperança de que a doença vai cessar,
né? A gente vê muitas vezes a doença ali sendo curada e aí você tem esperança que aquela pessoa ali vai sair daquele leito. Jó sofreu tanto que Jó não via essa esperança que a gente tem, né? E aí você vai lendo e aí você vai se perguntando, né? Como que Jó, um servo tão fiel, né, a Deus, Deus permitiu que ele sofresse tanto assim, né? A gente pergunta, a gente se questiona. Não é só num sofrimento por conta do nosso pecado, da nossa desobediência, mas Jó era um homem íntegro, né? Deus, ele precisa permitir o sofrimento na nossa vida. Se Deus não permite o sofrimento na nossa vida de vez em quando, a gente nem sabia que Deus existia, a gente nem olhava para o céu, a gente nem dobrava o joelho. Por quê? Porque a gente sofre, a gente precisa de Deus, a gente precisa do seu auxílio, dos seus favores, e a gente não faz. A gente faz quando a gente quer, a gente faz quando a gente está enfermo, a gente só faz quando a gente está desempregado, é quando a gente corre ao colo de Jesus e a misericórdia dele é tão grande, nos alcança. E aí ele permite que aquele sofrimento passe e a gente, né, tenha a felicidade de volta, né? E muitas vezes a gente recebe a graça e joga fora, né? A gente joga fora a graça de Deus. Então hoje a palavra de Deus, a gente vem nos mostrar um pouquinho da história de Jó e o sofrimento que ele tinha. Quantas pessoas hoje não estão sofrendo dessa forma? Muitas. São muitas as pessoas que sofrem assim, que não vê esperança de nada, né? Mas a gente precisa entender com essa história de Jó que precisamos passar pelo sofrimento. Você que está nesse sofrimento, num sofrimento pequeno, num sofrimento menor, você precisa passar para que você lembre que ele existe, né? É por isso que nós católicos temos sempre uma cruz. Você vê que sempre nos altar, no altarzinho que a gente tem em casa, onde tem as nossas imagens de santo, tem uma cruz com Jesus ali, né? Com a imagem de Jesus ali crucificado. Porque a gente olha para aquela cruz quando a gente está passando pela dificuldade e a gente vê que o sofrimento deles nunca que vai chegar perto do nosso. Então ali a gente levanta, a gente diz, Senhor, tu sofreste tanto por nós, né? E no final tu venceu. Eu quero essa fé, né? Eu quero ter essa fidelidade para que eu possa passar por toda essa dificuldade que eu estou passando aqui e no final eu tenha a vitória. Jó, a palavra diz que Jó restituiu tudo em dobro. Foi em dobro. Jesus, ele vai te dar tudo que você perdeu em dobro. Mas não deixe de ter fé e não deixe de ser fiel a ele. Amém?